Paz a todos, Deus abençoe a sua vida. Creio que o Senhor já ministrou aos nossos corações nesse momento. E que Deus continue ministrando e que Deus continue falando ao seu coração neste momento de palavra. Antes da palavra em si, eu quero agradecer a sua vida, a vida deste ministério, pela fidelidade dos nossos irmãos, que têm sido fiéis, que têm nos abençoado, que têm estado aí conosco fielmente, nos ajudando, seja aqui na adoração, seja financeiramente, né? Nós temos aí muitos irmãos sendo fiéis, e eu peço que você continue nessa fidelidade conosco, dentro dos dízimos, das ofertas. Pode-se dizer que estamos no limite, Deus tem nos suprido no limite. Então que você continue sendo fiel, abençoando o seu ministério. Se você que não é do nosso ministério, gostaria de ofertar ou abençoar também, você nos procure no particular, tá bom? Mas esse é um compromisso, em primeiro lugar, do ministério, de quem é membro do ministério. E eu quero louvar a Deus pela vida deste ministério, porque é um ministério sério, um povo que tem demonstrado compromisso. Que você continue neste compromisso com o teu ministério. Queridos, também quero continuar pedindo pelas cestas. Todos os domingos nós fazemos isso aqui. Todos os domingos nós falamos sobre isso, até parece que é um pouco chato, né? Mas por que nós fazemos isso, irmãos? Porque nós percebemos que existem muitas, mas muitas pessoas precisando, estão carentes de um alimento, estão precisando de ajuda. Queria eu poder, junto com a igreja, abençoar também financeiramente muitas famílias. Infelizmente hoje nós não temos essa condição, mas pelo menos com alimento eu creio que a igreja pode abençoar. Então, queridos, ajude, não deixe de ajudar. Chega lá para o teu vizinho, às vezes você está lá batendo um papo com o teu vizinho, chega para ele e fala: olha, a gente está fazendo um trabalho de levantar aí alimentos para abençoar famílias, será que você não tem aí como nos ajudar com 1 quilo de alimento, né? Aproveita as oportunidades que às vezes você se encontra com o seu vizinho ou com o seu parente, seja quem for, que você tenha essa intimidade, que você tenha essa liberdade, vá até ele, peça. Vamos fazer a diferença, queridos. Eu lembro que já faz um tempo que eu tenho falado com a igreja sobre a importância da igreja no nosso bairro, sobre a importância da igreja fazer a diferença. A igreja só vai fazer a diferença nesses momentos. A igreja não vai fazer a diferença apenas sentados aqui ouvindo uma palavra ou adorando a Deus apenas. Então, juntos, vamos fazer a diferença. Nós precisamos e carecemos da ajuda dos irmãos para abençoar famílias. Então, continue, irmãos. Não desistam, não permita que isso se torne algo que você vai esquecer, mas coloque como prioridade junto com tudo que você faz no seu dia a dia. Priorize quando você for ao mercado: olha, vou comprar 1 litro de óleo, olha, vou comprar 1 quilo de feijão. A hora que você vai no mercado, lembre das famílias que estão precisando, né? E se você tiver condições, é claro, né? Porque eu sei que tem tem irmãos que não estão em condições disso, e a gente entende. Mas se você tem condições, ajude. Vamos fazer a diferença. Famílias que nós já podemos abençoar, elas agradeceram de coração. O dia que eu fui entregar ali algumas cestas no circo, quando eu pedi para a igreja da família do Rodinei, irmãos, quando a gente entrou ali, como a Dani fala, né? Ela tem tido mais experiências quando ela vai entregar, o André vai entregar. Eles têm tido essa experiência de ver na real o que tem acontecido. E ali eu estava
Fui lá, fiquei um tempo com eles, foi um tempo muito gostoso, né? Que a gente teve junto. Matei a saudade, que fazia tempo que eu não via eles, a família Pepino. Então eu estive ali com o Rodinei, com o Rafael, com a Janete. E queridos, ali a gente pôde ver que a situação deles, não só deles, mas daquele povo, porque ali tem, acho que são 15 pessoas, não me recordo quantas famílias estão ali, mas talvez você já ouviu falar do Circo de Moscou. O Circo de Moscou foi um circo muito conhecido há tempos atrás, né? Era um circo que era famoso, o Circo de Moscou. E ali tem uma parte dessas pessoas do Circo de Moscou, porque eles não tem o que fazer, não tem de onde tirar nada, não tem como eles fazerem os eventos deles. Então o Rodinei e a Janete estão junto com eles, e ali eles se juntam para um ajudar o outro, né? Então quando falta algo com uma família, ele vai na outra família e pede, a outra família vai e divide. Então eu vi ali uma situação bem delicada que eles estão vivendo, né? É um povo que depende das pessoas assistirem os eventos e não tem o que fazer. E o governo não tem ajudado. Eles falaram que a única coisa que o governo fez ali é ceder o espaço para eles ficarem ali. E eles moram dentro de carretas, uns moram dentro de trailer, né? Ou até de um baú de caminhão. É uma situação delicada. E se a igreja fizer a diferença, queridos, eu acho que isso vale muito, porque a igreja veio para esse mundo para falar do amor de Cristo. E para falar do amor de Cristo, não adianta apenas eu falar, mas nós temos que agir. Então eu peço encarecidamente, queridos, continuem pedindo doações, continuem levantando alimentos para abençoar famílias. As famílias estão carentes disso. Amém? Amados, eu hoje conversei um pouco com irmãos da igreja sobre um possível retorno para os cultos aqui. Uma boa parte da igreja ainda não tem paz de voltar a estar congregando, devido às suas preocupações, né? Devido a achar ainda que é cedo. Eu tenho conversado com alguns amigos pastores, muitos deles já voltaram. E na conversa que eu tive com esses amigos pastores, eles dizem, na verdade eu conversei com uma irmã de uma das igrejas desses pastores, e ela falou que aparecem pessoas do nada pedindo oração, pessoas que estão carentes, pessoas que estão sedentas, pessoas que estão precisando muito da ajuda da gente. E eu tenho ficado preocupado. Eu tenho ficado um pouco preocupado. Conversei com o pastor hoje e ele voltou, ele falou que tem realmente um decreto onde eles estão baseados, dentro de que você pode fazer o culto se você tiver a distância correta, se você tiver usando máscara ou álcool em gel. E eles estão dentro desse decreto. Ele vai me mandar inclusive esse decreto. Então, primeiro eu ouvi a igreja, muitos não acham que é viável voltarmos ainda, mas veio ao nosso coração, conversando com o Gil e com a Paula inclusive antes disso, embora eles também, ouvindo os irmãos, acham que talvez é melhor esperar mais um pouco. Mas eu vou deixar os nossos portões abertos a partir de domingo que vem. Nós não vamos anunciar, nós não vamos ficar pondo placa, nada, mas eu vou deixar o portão aberto. Porque como a Bia falou, ela falou algo, já tem algumas pessoas aqui. Nós não somos um grupo grande, aonde poderia isso aqui lotar, encher de gente, e isso pode prejudicar. Somos um grupo pequeno. Eu vou deixar o portão aberto, e se alguém quiser adentrar, algum visitante quiser adentrar aqui, para que a gente possa orar por ele, eu vou liberar para isso acontecer.
E se você que tem paz em estar aqui, você também pode vir participar. E é claro que a grande maioria dos irmãos ainda não tem essa paz, não tem problema nenhum. Mas eu tenho sentido esse incômodo, isso está me incomodando de domingo para cá, quando eu falei que a gente iria averiguar mais profundo sobre essa questão de pode, não pode. E hoje eu conversei um pouco com um pastor, já tinha conversado com outro, e eles estão de acordo com, baseado num decreto que pode, de acordo com as diretrizes, né? Então, eu quero deixar muito à vontade vocês, muito à vontade mesmo. Nós já estamos aqui, eu já estou aqui, o grupo de louvor já está aqui, e eu vou abrir o portão, deixar o portão aberto, não vou ficar alardando, mas se você quiser estar com a gente no próximo domingo, às 18 horas, você pode estar. Se você ainda não tem paz, não tem problema algum, pode ficar em casa, continue adorando, continue louvando ao Senhor através da live, tá bom? Pesou sim o que os irmãos falaram para mim, talvez você vai falar, mas então não adiantou nada a minha opinião. Sim, pesou. Nós iríamos colocar uma faixa lá fora, avisando as pessoas que estamos abertos. Eu não vou fazer isso, mas só vou deixar o portão aberto. Com o portão aberto, quem quiser entrar, vai entrar, nós vamos orar, a pessoa vai ouvir a palavra, porque existem muitas pessoas muito sedentas, estão precisando de uma oração, estão vivendo aí um colapso, porque, queridos, a bem da verdade é que a mídia está alarmando muita coisa que não é verdade. E isso está deixando as pessoas enclausuradas e está adoecendo mentalmente muitas pessoas. E isso está nos preocupando também. Então, queridos, vai estar aberto para quem sentir paz de estar, e quem não sentir, amém, não tem problema algum. Nós vamos seguir as normas, as pessoas que virão têm que vir de máscara, as pessoas que virão têm que estar com álcool em gel, trazer a sua garrafinha de água, nós não vamos liberar aqui o bebedouro. Não vai poder ficar se abraçando, cumprimentando, as cadeiras vão estar espaçadas, ninguém vai poder estar aí fazendo, se juntando com as cadeiras. E eu creio que não vai ter muita gente, porque a maioria realmente acha que não tem paz ainda de voltar, e não tem problema algum. Mas quem tiver paz, quem quiser, amém, estejam aqui com a gente no próximo domingo, tá bom? Espero que vocês entendam. Eu tenho visto igrejas grandes abrindo, igrejas seríssimas, como a igreja da Mevan, não sei, do pastor Hermínio, uma igreja muito séria, e eles já abriram, né? Por quê? Porque as pessoas estão começando a ficar sedentas e desejosas de ouvir uma oração. Então a gente vai abrir desse jeito, com toda a liberdade. Eu quero que você tenha essa liberdade de vir ou não vir, tá bom? Abra a tua palavra em Gênesis capítulo 17. É claro que as pessoas de risco nem precisamos falar que as pessoas de risco não devem estar aqui. Não devem estar aqui. Isso é muito importante de se falar. Tá bom, amados? Pessoas de idade, de risco, essas aí têm que realmente ficar em suas casas por enquanto. Vamos orar. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça aí. E eu queria que você orasse agora, junto comigo, continuando, clamando ao Senhor, para que Deus realmente venha a banir de nosso meio esse vírus. Venha banir de nosso meio essa doença. Deus guarde as nossas famílias. Que Deus proteja os nossos lares. Em nome de Jesus. Senhor, nós te clamamos neste momento. E te agradecemos por este tempo. E agora te pedimos que o Senhor ministre em nossos corações. E que o Senhor venha, ó Deus, a cuidar de cada família e de cada lar, nos protegendo de todo mal. Nos protegendo, ó Deus, desse vírus, ó Deus, que tem assolado muitas famílias. Ó Deus, que o Senhor coloque a tua mão e que o Senhor proteja as nossas famílias. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. Ó Deus, e eu quero te clamar neste momento. Entra com a tua mão
E, ó Deus, venha eliminar do nosso meio essa doença o quanto antes. Coloque a tua mão sobre a vida dos nossos governantes, para que, ao invés de tanta briga de governos, de tantos interesses, esse povo coloque a mão, ó Deus, no coração e pense que agora é momento de pensar no povo e não de pensar em brigas políticas, Senhor. Vai, ó Deus, colocando e desmascarando aqueles que é preciso ser desmascarados. Vai desmascarando aqueles que estão aproveitando desta situação. Ó Deus, e que o Senhor vai agindo sobre a vida daqueles que realmente têm querido fazer o correto e dando forças a esses para que eles consigam, ó Deus, cuidar do povo da melhor maneira possível. Cuida do nosso Brasil, cuida do nosso mundo. Vai, ó Deus, agindo, vai colocando a tua mão. Eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo isto e que possamos estar sensíveis neste momento tão delicado que estamos vivendo. Ó Pai, que o Senhor cuide do teu povo, cuide da tua igreja. Não estamos, ó Deus, livres de qualquer coisa, porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui te clamando e pedindo as tuas misericórdias, para que o Senhor cuide, para que o Senhor guarde, para que o Senhor proteja de acordo com a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco agora através desta palavra. Ó Deus, me usa, me capacita, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Me usa para falar através da tua, que o Senhor seja instrumento e que eu venha falar, que o Senhor me use e que eu seja a tua boca neste momento. Que o Senhor, ó Deus, fale através de mim e que não seja eu em nenhum momento, mas o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, 1. Quando Abraão atingiu a idade de 90 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo, nos mostra algo que aconteceu depois do nascimento de Ismael. Já depois de um tempo onde o Senhor já havia falado com Abraão, assim ainda Abrão o nome era, aqui foi mudado o nome dele para Abraão e Sarai para Sara. Mas Abraão havia vivido já um bom tempo onde o Senhor tinha colocado algumas coisas para Abraão fazer. E quando o Senhor fala para ele: ande na minha presença, Abraão, e seja perfeito. Talvez a gente pense, mas como o Senhor fala isso para um homem tão falho? Como Deus fala isso para um homem que é um pecador? Para que ele seja perfeito. Como o Senhor fala para eu ser perfeito? Se nós ouvimos falar, todo mundo fala que é impossível sermos perfeitos. Domingos atrás eu até ministrei falando que o homem é mau em si mesmo. Mas a bem da verdade é que o homem ele foi criado para a perfeição. Para ser íntegro, para ser pleno. Lá no Éden o Senhor criou o homem para viver na perfeição. Mas infelizmente o homem caiu. Mas quando o Senhor quis dizer aqui para Abraão: Abraão, ande comigo e seja perfeito.
Isso o Senhor não quis dizer para Abraão em suas forças. Não era nas forças de Abraão que Abraão ia conquistar esta perfeição. Mas isso era um resultado, porque o Senhor fala: anda comigo. O primeiro ponto era: você precisa andar comigo. É o primeiro ponto para que então Abraão buscasse essa integridade, essa vida plena com Deus. Essa perfeição não era uma perfeição de Abraão, mas essa perfeição era a vida de Deus em Abraão. O Senhor estava querendo dizer assim: ande comigo, e você será contaminado com a minha perfeição, Abraão. Ande comigo, Abraão, e você vai ser impregnado com a minha perfeição. Deus, Ele usa e sempre usou pessoas imperfeitas. Se você olhar dentro da palavra de Deus, se você olhar os homens de Deus, você vai observar que todos eles eram homens imperfeitos. Se você observar a vida de Abraão, por exemplo, quando Deus chama Abraão, Abraão na sua caminhada, ele mentiu. Não foi uma vez, 2 vezes, mentiu para se safar de uma morte. Abraão permitiu que ele se deitasse com outra mulher para ter um filho, achando que aquele seria o filho da promessa. E Abraão se deita com Agar, ouvindo o conselho da sua esposa, não ouviu o conselho de Deus. Ou seja, Abraão, em um momento de desespero, Abraão, ele errou. Abraão pega, quando o Senhor fala: sai da tua terra e da tua parentela, Abraão traz junto o seu sobrinho Ló. E o Senhor não fala para ele fazer isso. Então, se você observar, do começo da chamada de Abraão até aqui, muita coisa, Abraão se desviou, Abraão fez do jeito que ele achou que era melhor. E houve consequências nisso. Então, devido ao que Abraão estava fazendo até então, não dizendo que Abraão era um pecador miserável, não, Abraão tentou fazer o que ele achava melhor, mas dentro daquilo que Deus falou para ele, porque ele obedeceu, ele saiu da sua terra, ele saiu do seu conforto, ele foi um homem muito temente ao Senhor. Sim, eu não quero dizer com isso que não foi, mas eu quero te mostrar que Abraão tinha suas limitações, que Abraão, ele era falho. E até aqui na história de Abraão, se você olhar, muita coisa Abraão errou. Mas aí o Senhor para neste momento e fala para Abraão assim: Abraão, olha, eu quero que você comece a acertar algumas coisas aí melhor, porque você deu uns vacilos aí. Anda mais comigo, tenha mais intimidade comigo, e seja perfeito. Deus usa homens improváveis. Se você olhar, Abraão, Moisés, Davi. Se você olhar, Elias, homem falho, Eliseu, Samuel. Se você observar, Pedro, famoso Pedrão, Paulo, quem era Paulo? Homens improváveis, homens totalmente imperfeitos. E é interessante que em alguns filmes que a gente vê, a gente assiste, você observa que os filmes pegam a ideia muitas vezes da Bíblia. Por exemplo, aquele filme O Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis, um filme bem antigo, mas foi uma trilogia, um filme bem falado, muitas pessoas assistiram, gostaram, outras não. Mas enfim, se você observar,
quem eram os mocinhos da história? Quem era o principal da história? O tal de Frodo. Já começa pelo nome, né? Frodo. Você olhando aquele garoto, você não dava nada para ele. Quem era Frodo naquela história? Para enfrentar inimigos terríveis. Mas naquela história, Frodo foi um dos personagens principais para fazer com que aquele objetivo se alcançasse, aonde o mal iria ser destruído. Se você olhar Nárnia, Nárnia foi um outro filme que os protagonistas eram crianças. E muitas vezes não damos valor para as crianças. Improvável uma criança conseguir fazer a diferença, uma criança conseguir fazer com que ela seja usada para vencer o mal. Ou seja, Deus sempre usou os improváveis, os imperfeitos, os fracos. Por que eu estou dizendo isso? Abraão, da mesma forma, foi um homem falho, um homem improvável, um homem que tinha os seus erros. E o que eu quero dizer também com isso? Que eu sou da mesma forma um improvável, uma pessoa fraca, um imperfeito, e você também é da mesma forma uma pessoa falha, fraca, imperfeita. Deus sabe e Deus conhece o seu coração, e Deus sabe das suas limitações, Ele sabe das minhas limitações. Eu quero usar o tema dessa noite, o potencial do homem em Deus. O potencial do homem em Deus. O que está acontecendo nesta geração, e o que eu percebo, é que nós não estamos acreditando mais no nosso potencial em Deus. Esta geração está vivendo uma geração acomodada, uma geração que acha que não tem mais capacidade de fazer nada, que não precisa fazer nada, e aí se acomoda. Mas eu quero dizer para você que em Deus nós temos um potencial tremendo, e que muitos estão travando, estão parados, estão se cessando. Nós nascemos, queridos, marcados pela ausência de Deus. Crescemos, há um ditado, eu não lembro o nome do autor, mas ele diz assim: nascemos chorando. Ou ele diz assim: eu nasci chorando, e a vida me mostrou o porquê desse choro. Ou seja, porque ele viu que não foi fácil. Enquanto estava ali dentro do ventre da mãe, estava tudo bem. Quando ele sai para fora, a vida dele vai começar. Dali em diante, ele vai começar a viver, e vai ver as suas lutas, quando começa a crescer. E na verdade, o homem, quando ele nasce, ele está ausente de Deus. Ele é um pecador, ele é um homem falho, ele é um homem que não tem o conhecimento de Deus, e é por isso que depois que crescemos, que entendemos, nós temos que falar, nós temos que declarar Jesus como nosso Salvador, nós temos que convidar Jesus para entrar em nossas vidas, porque se nós não fazemos isso, nós vamos ter a ausência de Deus em nossas vidas. Muitos hoje estão lidando com essa ausência de Deus até hoje. Qual que é a função do pecado? É encontrar algo no nosso mundo que amenize essa falta de Deus. Primeiro ponto que a gente não consegue entender é que nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. Esse lugar não é a nossa morada. Isso aqui não é a nossa morada.
Mas as pessoas estão sendo enganadas e o pecado que está reinando muitas vezes nas vidas das pessoas tentam fazer com que ela acredite que a nossa morada é aqui. E aí, esse pecado ele tenta nos mostrar que nós podemos tirar essa dor para fora, porque todos nós sentimos uma ausência, todos nós sentimos que falta algo quando nós não temos verdadeiramente Deus agindo, quando nós não deixamos o Senhor andar conosco de verdade. Queridos, é ausência, a gente sente o vazio, a gente sente que está faltando algo dentro de nós. Se nós não deixamos Deus andar conosco, esse vazio vai existir sempre, essa dor vai existir sempre aqui dentro. Mas o pecado, ele tenta te fazer enganar, tenta te enganar fazendo o quê? Quando eu casar, essa dor passa. Quando eu comprar a minha casa, essa dor passa. Quando eu comprar o meu carro, que é o meu sonho, essa dor passa. Quando eu ficar rico, essa dor passa. Mas eu falo para vocês uma coisa, essa dor nunca vai passar, porque você vai ter esse vazio sempre, porque você não está deixando Deus andar com você muitas vezes. Enquanto eu entender que aqui é onde eu moro, eu vou padecer. Enquanto você não entender que a sua morada não é aqui, queridos, você aqui é um peregrino, você aqui está de passagem, porque o que o Senhor quis dizer para Abraão é isso. Quando o Senhor fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Ele está arrancando de Abraão a realidade louca de tentar fazer daqui um lar para ele. Ele dá a Abraão uma identidade fundamental, dizendo: Abraão, você aqui é peregrino. Abraão, anda comigo e ser perfeito. O que quer dizer? Abraão, você está aqui neste mundo de passagem, você não vai morar aqui eternamente, isso aqui é só um momento aonde eu quero te usar. Eu quero te usar com o potencial que eu sei que você tem. Eu quero aproveitar esse potencial. Eu vou te levantar como um instrumento, e você será um pai de grande multidão. Mas é porque Abraão era um homem perfeito? Não. Mas porque Deus conhecia o coração de Abraão, por mais que ele tinha as suas falhas. Então eu quero dizer para você algo: nunca pare no dinheiro, nunca pare no casamento, no sucesso, ou seja, no ministério. Não se acomode, pois você não mora aonde você tem que morar. Você está fora de casa. E o Senhor diz: vem caminhar comigo. O convite do Senhor é: anda comigo. E neste processo de andar conosco, nós vamos nos tornar aptos a voltar para a nossa casa. E aí a gente começa a entender muitas vezes por que Paulo era sedento em voltar. Por que Paulo fala: olha, se dependesse de mim, eu já tinha ido para a glória. Se dependesse da minha vontade, eu não estaria mais aqui com vocês. Mas eu entendo que Deus quer que eu continue aqui, porque ainda existem coisas a se fazer. Mas por que Paulo tinha esse desejo? Porque Paulo andava com Deus. Paulo estava vivendo de uma forma muito mais elevada, no sentido de intimidade com Deus. Então Paulo já estava pronto, já estava apto a voltar para casa, a viver na eternidade com Deus. Então a gente precisa parar de ficar anestesiado dessa idolatria que muitas vezes, sem perceber, nós vivemos na ilusão deste século que oferece tanta coisa. Caminha, o Senhor fala. O Senhor fala assim: caminha, Abraão, anda com Abraão. O filho que você fez com Agar não tem nada a ver com meus planos.
Abraão, as mentiras que você falou não tem nada a ver com meus planos. A escolha que fez de trazer Ló não tem nada a ver. Mas Abraão, eu mais uma vez estou aqui e te falo, caminhe comigo em busca da perfeição. O ser humano, ele é carente. O ser humano, ele é carente. Todo ser humano é carente, queridos. Fato isso que hoje a depressão está assolando a vida das pessoas. Há uma frase que diz assim: tu nos fizestes para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Ou seja, o Senhor nos fez para Ele, nós somos a imagem dEle, o Senhor nos fez para vivermos para Ele. E aí nós ficamos inquietos, as pessoas não conseguem, como eu falei, existe um vazio aqui dentro, está faltando algo, as pessoas não sabem explicar, mas falta algo aqui dentro, há um vazio. Eu tenho dinheiro, mas há um vazio. Eu tenho o carro do ano, mas há um vazio aqui dentro. Eu tenho tudo, eu tenho uma família, mas está tendo um vazio aqui dentro. Por quê? Porque pessoas não querem andar com Cristo em busca da perfeição. E como o homem foi criado para viver para o Senhor, esse vazio vai sempre viver aqui, porque a pessoa vai ficar inquieta, porque ela precisa entender, ela precisa descansar no Senhor. E aí eu quero falar um pouquinho do potencial. Vivemos frustrados. A grande maioria de nós, a bem da verdade, é que se você perguntar para cada um, você vai fazer a pergunta: você está satisfeito com o que você faz? Você está satisfeito com a sua vida, seja profissional, seja em Deus? E é bem da verdade que muitos vão dizer: não, eu não estou, eu sou frustrado. Nós vivemos frustrados porque a gente não consegue viver 100% aquilo que nós gostaríamos de viver. E nessa frustração, as pessoas estão se travando, estão trancadas em sua potência. Pessoas estão paralisando nesse momento de quarentena, por exemplo, que muitos tinham planos, muitos estavam planejando tantas coisas para 2020, porque 2019 não foi fácil. 2019 foi uma luta, e as pessoas estavam ansiosas, crendo que 2020 seria melhor. Planos foram planejados, sonhos foram criados dentro de nós, e tudo aconteceu de uma forma totalmente diferente. E muitos sonhos foram por água abaixo. Muitos planos foram por água abaixo durante este ano. E aí, com isso, muitos se travaram, muitos começaram a acreditar que não tem mais o que fazer. Muitos cristãos estão se acomodando. Muitos cristãos começaram até a se acomodar em assistir os cultos online. Não sei nem se todos voltarão. Não estou dizendo aqui do ministério Fé.com, estou dizendo no geral. Talvez muitos nem queiram mais voltar. Para que eu vou lá se eu estou assistindo por aqui, está dando certo? Porque as pessoas acabam esquecendo que Deus tem planos para cada um de nós, que Deus quer fazer grandes coisas em nossas vidas, que nós somos potenciais na mão de Deus, nas mãos de Deus. As pessoas estão se esquecendo disso. Precisamos entender que cada pessoa tem um potencial. Uma pessoa em comunhão com Deus, ela tem um potencial.
ela tem uma vida que ela pode ser usada de uma forma sobrenatural. É como se fôssemos uma bomba atômica nas mãos de Deus. Se nós deixarmos o Senhor conduzir nas mãos de Deus, esse potencial, ele vai aparecer e seríamos como uma bomba atômica, ninguém iria conseguir segurar. O problema é que hoje nós estamos vivendo com a ausência e a baixa potência. Nós sentimos essa ausência, nós sentimos esse vazio muitas vezes, e a potência para nós já nem existe mais, ou a gente nem acredita mais que temos potenciais. Mas o que é esse potencial que eu tenho falado? O ser humano, ele tem alcançado coisas inacreditáveis. Talvez você já parou para pensar, como que você pega um celular hoje e você entra lá no WhatsApp, você faz uma chamada de vídeo com uma pessoa do Japão, e você consegue ver a pessoa ao vivo do Japão, do outro lado do mundo, falando com você aqui. Você já parou para pensar como pode isso? Como pode você ver a pessoa ao vivo do outro lado do mundo? Como pode? Você já pensou, já parou para pensar no avião com toneladas de peso, e com aquela tonelada de peso, carregando um monte de gente, aquele bicho todo, cheio de ferro, aquele bicho todo consegue voar? Ah, mas sim, tem explicação, é claro que tem explicação, mas eu quero dizer que o homem, ele é muito inteligente. O potencial do homem não tem limites. Isso falando, materialmente falando. Mas não é desse tipo de potência que a gente está falando aqui. A potência que eu quero dizer para vocês é a potência no âmbito espiritual, que é o que o Senhor quis mostrar para Abraão. Abraão, ande comigo e seja perfeito. Ande comigo e você vai ver o que eu vou fazer. O que Deus tem querido para você e para mim, para você que muitas vezes está afastado do reino, para você que muitas vezes ainda não se entregou ao Senhor, eu quero dizer para você que Deus tem planos para a sua vida. Que Deus, Ele quer te usar, Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle. Mas para que você entenda esse potencial que nós estamos falando e que o Senhor estava falando para Abraão, é preciso a gente olhar para uma pessoa na Bíblia. Para a gente responder esta pergunta, nós precisamos olhar para uma pessoa na Bíblia. Uma pessoa humana que era perfeita aqui nessa terra. E essa pessoa se chama Jesus. Abra a tua palavra em João capítulo 12. Versículo 23. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Aqui o contexto era de que o Senhor estava aqui vivendo seus últimos dias nessa terra. Antes disso, dele falar disso, nós vemos aqui Jesus entrando aqui, fazendo aquela entrada triunfal, onde as pessoas foram ali adorá-lo, achando que ele iria ser o homem que iria mudar o governo e tudo mais. Já até ministramos sobre isso. E dentro disso tudo, havia alguns gregos
que desejavam ver Jesus. Esses gregos, eles estavam se simpatizando com Jesus. Estavam gostando do que eles estavam ouvindo. E aí eles vão atrás de Jesus, mas meio que na surdina, meio que escondido, porque eles não poderiam dizer, não, olha, eu quero viver, eu quero aceitar Jesus, eu quero tal, e eles estavam meio preocupados, porque senão eles iam ser criticados, talvez perseguidos, e eles não queriam isso. E o coração deles também, o Senhor já conhecia o coração desses gregos. E eles foram até ali, falaram para Filipe, e a gente quer ver Jesus. E aí Jesus, como sempre, ele contradiz muitas vezes as nossas expectativas, né? Ele não segue a nossa expectativa. E aqui não foi diferente, porque Jesus vai vir, vai abraçar, Jesus vai, né? Não, Jesus já chega aqui chegando. Jesus aqui já chega, opa, eu vou falar para esses gregos aqui, eu vou ensinar uma coisinha para eles desde já. Só que aí eu quero que você entenda também que esse texto aqui de João, capítulo 12, versículo, vamos focar no 24 principalmente, ele pode estar ligado aqui a um outro versículo que nós vamos ler daqui a pouco. Jesus, ele contradiz aqui. Ele começa falando assim, em verdade, em verdade. Isso é muito sério, isso é muito importante. Quando você ouve o Senhor falando essa palavra, repetindo, em verdade, em verdade. O Senhor está enfatizando, o Senhor está deixando muito claro, olha, observa, eu estou te dizendo algo que é puro, verdadeiro, é correto. Olha, Jesus está mostrando aqui o segredo da vida. Ele fala, em verdade eu vou dizer a vocês agora. E aqui a gente vê aqui um dos segredos para o nosso potencial, para aquilo que o Senhor quer fazer, para chegarmos a andar com Ele e vivermos a perfeição com Ele. Quero dizer aqui, deixando claro, essa perfeição nós só vamos ter em Deus. É Deus a nossa vida. Isso não quer dizer que eu nunca mais vou vacilar se eu chegar nesse nível. Não tem jeito, nós vamos falhar. Nós vamos vacilar. Mas a perfeição é eu viver e lutar para viver Cristo na minha vida o quanto mais possível. É eu entender que eu não moro aqui, é entender que eu sou um peregrino neste lugar. E quando eu começar a entender essas coisas, querido, a busca pela perfeição vai aumentar na sua vida. O desejo de não pecar vai aumentar mais e mais na sua vida. E quando acontecer o pecado, você vai se arrepender de uma forma drástica, como Davi se arrependeu. Você vai sentir arrependimento. Não vai ser aquela coisa de muitos que premeditam o pecado e depois se arrependem. O ser humano, ele vive de interesses, isso é fato. O ser humano, ele sempre quer tirar vantagem das coisas, isso é outro fato. O ser humano, ele vive de uma linguagem de amor um pouco diferente. Um tempo atrás, aqui nos casais, nós falamos as 5 linguagens de amor. Mas nós temos uma outra linguagem que o ser humano gosta. E é diferente. Essa linguagem do amor do ser humano é de interesse, é de ter retorno. Ele faz buscando um retorno. E Jesus aqui, ele vem com outra ideia. Jesus, ele vem aqui para quebrar este pensamento. E aí ele usa o exemplo do grão de trigo. E ele fala, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Cair na terra, morrer. Sabe o que Jesus estava falando aqui para os gregos? Vocês precisam morrer.
Porque se vocês não morrerem, vocês precisam entender que vocês estão aqui de passagem. Aqui não é o lugar de vocês. Vocês precisam morrer. Vocês precisam estar dispostos a tirar esta casca. Morrer. É preciso morrer para produzir frutos. E ele continua: quem ama a sua vida tem que perdê-la. É preciso odiar a sua vida neste mundo. Sabe quando Paulo fala lá em Coríntios, por isso eu esmurro o meu próprio corpo, eu faço dele o meu escravo, é uma luta, eu não gosto do meu corpo, eu preciso, sabe, eu não estou dizendo que você tenha que começar a esfaquear o seu corpo, não, mas no espiritual, você precisa entender que essa carne não presta, ela precisa morrer a cada dia. Paulo dizia isso, eu esmurro. O que o Senhor estava falando para Abraão era neste contexto: Abraão, anda comigo. Andar comigo é morrer. Andar comigo é entender que você é um peregrino neste mundo. Andar comigo é você esquecer que isso aqui é seu, isso aqui não é seu. Eu vou te dar aqui o lugar, você vai ficar aqui, daqui a pouco eu vou te mandar para outro, mas esqueça, eu quero que você ande comigo, eu não quero que você ande com o mundo. E Jesus está aqui da mesma forma, em outro contexto, mas que quer dizer, morra. Porque senão o pecado vai te fazer ficar sozinho. O grão de trigo, se não morrer, ele vai ficar só. O pecado vai te deixar só. Você precisa entender esta realidade, queridos. João 13, 34. João capítulo 13, 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vos amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E aí é aonde o bicho pega. E aí você liga esse texto no capítulo 12, versículo 24. Porque para amar como Jesus falou aqui, que vocês amem uns aos outros assim como eu amei, eu os amei. O Senhor morreu por mim, o Senhor morreu por você. E Ele está dizendo, amem como eu amei. Ou seja, você precisa estar disposto a morrer. O seu corpo tem que morrer. Você precisa entender que isso aqui você tem que esmurrar todos os dias. Seja como um grão de trigo. E é interessante porque o texto fala assim, o Senhor fala, ele tem que ser lançado na terra e precisa morrer. Sabe o que acontece? Hoje muitos estão sendo lançados na terra. Muitos estão na igreja. Muitos estão no salão. Muitos estão aqui adorando, como a gente tem falado, né? Muitos estão aqui. Foram lançados. Mas muitos não estão morrendo. Muitos não estão morrendo. Não adianta nada eu ser lançado na terra e eu não morrer. O Senhor deixa claro, olha, morra. Você precisa morrer. Você precisa morrer. Não adianta você estar dentro de uma igreja, não adianta você cantar, não adianta você fazer parte de um ministério, se você não estiver disposto a morrer. Morrer quer dizer negar o seu eu, negar o seu jeito. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, tem que ser repreendido. Essa síndrome de Gabriela tem que ser repreendido na sua vida, porque se você nasceu de um jeito, o Senhor vai mudar esse seu jeito, se você estiver disposto a morrer. Porque só assim você vai conseguir amar como Jesus. Jesus amou até o fim. Jesus tinha relacionamento com Deus.
Um homem que tinha uma vida plena. Ah, mas Jesus era Deus. Sim, mas Jesus era Deus em forma humana, 100% homem, 100% Deus. Sentia as mesmas dores, sentia os mesmos desejos, era o mesmo que qualquer um de nós. Abraão, um homem como qualquer um de nós. E para finalizar a palavra de hoje, capítulo 13 de João. Versículo 1, antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia o que estava por vir. Jesus sabia que os seus discípulos iam fugir. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Mas Jesus sabe o que ele fez? Lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Mesmo Jesus sabendo de que os seus discípulos iam fugir, que Pedro ia negá-lo, que Judas iria traí-lo, Jesus lavou os pés de cada um. Naquela época, isso era algo muito humilhante. Eram os servos que faziam isso. Eram os escravos. E Jesus foi lá e lavou o pé de Judas, aquele que foi usado para traí-lo, para crucificá-lo. Pedro, que ele mesmo disse: você vai me trair. E outros que fugiram com medo. Jesus foi lá e amou a cada um até o fim. E Jesus sabia que muitos de nós iríamos negá-lo. E Jesus sabia que muitos de nós iríamos viver um comodismo. E Jesus sabia que muitos de nós iríamos preferir ficar assentados dentro de uma casa, acomodados, vivendo para este mundo, indo para a igreja como religiosidade. Jesus já sabia de tudo isso, que muitos iriam negá-lo, que muitos iriam envergonhar o seu evangelho, muitos iriam fazer muitas coisas contra o reino de Deus. Jesus, sabendo de tudo isso, ele amou até o fim. E o que ele quis dizer aqui para os gregos é: vocês precisam morrer. E sabe qual é a garantia se você fizer isso? Nenhuma. Você vai ser humilhado, vão te virar as costas. Cada dia que você morre, não te dá nenhum direito a viver uma vida melhor, mas vai te dar paz. Esse vazio, essa ausência que está faltando muitas vezes aqui dentro, vai cessar. Porque você vai andar com Deus. Porque você vai viver o reino de Deus. Porque você vai buscar a perfeição. É isso que o Senhor tem querido me ensinar. Anda comigo, Abraão. Ele falou, o Senhor Deus, anda comigo. Eu quero te usar. Você tem um potencial tão grande, Abraão, mas você ainda não entendeu. Você ainda está um pouco fora de foco. Você está fazendo algumas coisas que não está dentro do que eu quero que você faça. Então vamos lá, Abraão. A palavra diz que o Senhor foi até ele quando ele tinha 90 anos. Quando ele estava, 99 anos, quando ele estava ali, na sua velhice, o Senhor ainda fala para ele, anda comigo. E depois dessa idade, ele ainda teve o filho da promessa.
E Deus usou este homem de forma sobrenatural. Ele teve coragem de ir lá e sacrificar o seu filho em obediência a Deus. Sabe por quê? Porque ali ele entendeu, estava caminhando com Deus. Porque ali ele estava entendendo realmente o que ele tinha que viver. Ali ele estava usando o seu potencial em Deus. E o meu desafio para você nessa noite é que você caminhe com Deus. Deixa Deus usar o teu potencial. Chega de ficar nessa mesmice. Chega de falar que depois eu faço, depois eu resolvo, depois eu mudo a minha vida. Para que viver sentindo essa ausência? Para que viver sentindo este vazio? Se Deus está te dando a oportunidade hoje de viver mais intimidade com Ele em busca da perfeição. Somos falhos, somos errantes, sim. Mas estamos em busca da perfeição em Deus. E só nele vamos conseguir viver o melhor. Feche os seus olhos, aí onde você está. Eu fico pensando como Deus ama tanto a nós. A gente dando tanto vacilo, a gente vivendo tanto comodismo, mas Ele me ama tanto. Jesus amou até o fim, a palavra diz. Até o fim Ele amou. E aí Ele diz: amem uns aos outros como eu amei, como eu amo. Morra. Essa casca precisa ser arrancada. Não adianta cair na terra e não deixar a natureza fazer a obra. É cair na terra e morrer, para que haja muitos frutos. Então morra. Morra a cada dia. Jesus já morreu por você. Jesus já morreu por mim. Pai, vem impactar as nossas vidas. Venha impactar o nosso coração. Venha, ó Deus, a mexer conosco para vivermos este convite que o Senhor fez a Abraão. Que possamos também, ó Deus, aceitar este convite de andar com o Senhor, de ir em busca à Tua perfeição, de ir em busca à Tua imagem, de buscar a viver a Tua santidade. Vem, Senhor, venha sobre nós, ministre em nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você que está nos visitando, não sei se existe alguém que nos visita aí no Face, ou você que vai ouvir essa palavra no YouTube depois, eu te convido a pedir ao Senhor para que Ele caminhe sobre a sua vida, para que Ele te faça uma nova criatura. E eu garanto para você que esse vazio que talvez está dentro de você, essa ausência que você tem sentido, essa coisa ruim que muitas vezes está dentro de você, eu garanto para você que isso vai mudar, se você estiver disposto a andar com Deus, se você estiver disposto a morrer, entendendo que isso aqui é passageiro. Deus quer fazer muito mais sobre a sua vida. Entre em contato com a gente, entre em contato nosso particular, nós teremos o maior prazer de conversar, de orar por você. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus derrame graça, que você essa semana ande com Ele,
e que você tenha grandes experiências para com Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.